Quando se fala em acidente radioativo, sempre vem em mente o que aconteceu na Ucrânia, na cidade de Chernobyl, no dia 26 de abril de 1986. Um reator deu problema, liberando uma nuvem radioativa por toda a cidade, contaminando pessoas, árvores, rios, o meio ambiente em geral. O que muitas pessoas não sabem é que no Brasil também ocorreu um acidente radioativo, claro que bem menor do que aconteceu em Chernobyl, porém também foi devastador, levando pessoas à morte. Então peço para você assistir a esse vídeo até o final para conhecer a terrível história do acidente radioativo no Brasil. Mas antes peço para você se inscrever aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Também não esqueça de deixar aquele like, que é muito importante. Meu nome é Thiago Salgado e seja bem-vindo ao Fala Curioso. Primeiramente gostaria de ressaltar que o acidente radioativo que ocorreu no Brasil foi fora de uma instalação nuclear e foi considerado o maior desastre radioativo do mundo em área urbana. Tudo começou em 1987, um pouco mais de um ano depois do terrível acidente em Chernobyl. Dois catadores de recicláveis entraram numa clínica médica abandonada, localizada em Goiânia. Lá dentro, eles acharam uma máquina de radioterapia e a desmontaram. O que não sabiam é que dentro dessa máquina continha o elemento químico Césio-137, extremamente tóxico, pois emite radiações eletromagnéticas capazes de atravessar a pele e os tecidos do corpo humano, interagindo com as moléculas do organismo, podendo gerar efeitos devastadores caso a exposição ocorra por muito tempo. Os dois catadores retiraram a parte superior da máquina, que fazia parte da unidade de radioterapia, usada para tratamentos contra o câncer, e levaram para casa em um carrinho de mão. Após isso, a situação começou a ficar drástica. Eles pegaram uma chave de fenda e forçaram a abertura de uma caixa de chumbo que impedia que a radiação liberada pelo elemento químico oferecesse perigo para as pessoas. Dentro da caixa havia um cilindro que continha apenas 19 gramas de Césio-137. Mesmo em pouca quantidade, era extremamente tóxico, altamente radioativo. Após isso, os catadores venderam a cápsula para um ferro velho. Um tempinho depois, os catadores de recicláveis, que se chamam Wagner Pereira e Roberto Alves, começaram a sofrer com vômitos com bastante frequência, porém acharam que estavam com intoxicação alimentar. Como os dias foram passando e os sintomas só piorando, o catador Wagner Pereira começou a ter diarreia, tontura e sua mão começou a ficar inchada. E imediatamente ele procurou ajuda médica no dia 15 de setembro, mas o diagnóstico constatou apenas uma reação alérgica causada pela ingestão de alimentos em más condições. O dono do ferro velho que comprou a cápsula, chamado de Devair Ferreira, 3 dias depois entrou na garagem e notou um forte brilho azul vindo da cápsula que havia comprado, achando que era sucata. Depois disso, o acidente radioativo começou a afetar a vida de várias pessoas. Após o brilho intenso que viu saindo da cápsula, ele achou que poderia ser uma pedra preciosa ou algo sobrenatural e levou para sua casa. Durante os dias, ele foi convidando as pessoas, que incluía vizinhos, parentes, para verem a curiosa cápsula que brilhava. Uma das pessoas que visitou o Devair pegou a chave de fenda e começou a raspar o Césio-137. Os fragmentos eram pequenos e se desintegravam rapidamente, virando pó. Para piorar a situação, Devair começou a distribuir pedaços do elemento químico para a família. Algumas das pessoas que receberam o presente, sem saber do que realmente se tratava, começaram a esfregar em suas peles o pó radioativo, achando que iriam ficar brilhando igual pessoas que passam purpurina no carnaval. No dia 24 de setembro do mesmo ano, Ivo Ferreira, irmão de Devair, levou alguns pedaços de Césio-137 para sua casa, que foram colocados na mesa durante uma refeição.
Sua filha de apenas 6 anos achou bonitos os pequenos pedaços e os tocava enquanto comia, assim como outras pessoas que estavam na mesa da família. Depois de alguns dias, várias pessoas começaram a adoecerem. 12 pessoas foram transferidas imediatamente para um dos melhores hospitais de Goiânia, com os mesmos sintomas dos catadores: diarreia, vômitos frequentes, febre alta. Para completar, várias pessoas começaram a ter queda de cabelo. A mulher do dono do ferro velho, chamada de Maria Gabriela, começou a suspeitar que a cápsula com pó brilhante devia estar por trás disso que estava ocorrendo. Ela colocou o cilindro dentro de um saco plástico e o levou dentro de um ônibus para um escritório de saúde do governo local. Chegando lá, ninguém sabia o que era e resolveram guardar. Após 15 dias, desde o início da contaminação, os médicos começaram a levantar a hipótese sobre contaminação por radiação. O físico Walter Mendes foi chamado para investigar a cápsula. Ele pediu emprestado um detector de radiação para a Agência Federal de Prospecção de Urânio e foi ao local onde foi deixado o cilindro. Quando ele chegou a mais ou menos 80 metros do local, o detector começou a disparar de forma anormal. Ele achou que estava com defeito e pegou outro. Só que, mais uma vez, a 80 metros de distância, o detector disparou novamente. A resposta para isso era só uma: o lugar estava com um campo de radiação extremamente alto. O físico contou que após a descoberta, viu um bombeiro saindo do posto de saúde com a cápsula em mãos com o intuito de jogá-lo no rio. E imediatamente ele gritou para não fazer isso e mandou evacuar imediatamente o posto de saúde. Logo depois, ele perguntou aos funcionários quem tinha levado a cápsula para o local. Eles falaram que foi a Dona Maria, mulher do seu Devair. Ele foi às pressas ao ferro velho e, ao chegar no local, detectou radiação por todos os lados. O físico alertou todas as autoridades competentes do que estava ocorrendo, com a intenção de deter a contaminação e evitar que o pânico se espalhasse pelo Brasil. Foi fornecido um ônibus pela polícia com o seu interior forrado por chapas para levar os possíveis contaminados para um estádio de futebol vazio. Milhares de pessoas foram examinadas em busca de radiação. Muitos receberam alta após tomarem banho com água e vinagre. Outros foram enviados para um abrigo temporário ou hospitais locais, até que o nível de radiação baixasse. Os pacientes que estavam em estado crítico foram transferidos para um hospital militar localizado no Rio de Janeiro. Mais de 100 mil pessoas foram examinadas, dentre elas 249 pessoas tinham alto índice radioativo em seus corpos. Ao todo, 4 pessoas morreram, incluindo a menina de 6 anos, filha de Ivo Ferreira, que comeu enquanto brincava com os fragmentos radioativos, além de Maria Gabriela, esposa de Devair. As outras 2 vítimas eram funcionários do ferro velho. Todos vieram a óbito um mês após a exposição ao Césio-137. O mais triste disso tudo é que nem no enterro tiveram descanso. Muitos populares começaram a atirar pedras e tijolos para impedir o sepultamento, com medo das vítimas infectarem o solo, mesmo sabendo que os corpos tinham sido descontaminados e estavam em caixões de chumbo. O ferro velho e dezenas de casas foram demolidas, objetos como geladeiras, sofás, veículos, árvores e até mesmo ruas inteiras foram destruídas e foram descartados como lixo nuclear. Por incrível que pareça, os 2 catadores de recicláveis, Wagner Pereira e Roberto Alves, sobreviveram. O dono do ferro velho, Devair Ferreira, também sobreviveu. Outras pessoas sobreviveram graças ao tratamento que receberam nos hospitais. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo e se gostaram, por favor, não esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem aqui no canal. Valeu e até a próxima!